Olá, seja muito bem-vindo ao canal De Fato News. Você já ouviu falar das criaturas mais temidas e misteriosas mencionadas na Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma jornada épica para descobrir as criaturas, seres e monstros mais fantásticos que já existiram, segundo as Escrituras Sagradas. Prepare-se para mergulhar num universo de símbolos, enigmas e forças sobrenaturais que desafiam a razão humana. Vem comigo e surpreenda-se com o que vou te contar agora. Leviatã, o monstro dos mares. Descrito nos livros de Jó, Isaías e Salmos, o Leviatã é o senhor dos mares, um monstro colossal e indomável, envolto em escamas impenetráveis e com um sopro tão poderoso que é capaz de acender brasas. Ele representa o caos primordial, a força destrutiva que desafia o próprio Criador. Muitos estudiosos o interpretam como uma metáfora do mal, daquilo que precisa ser dominado pela luz divina. Mas há quem acredite que ele realmente existiu. Um ser gigantesco e devastador, surgido das profundezas, que um dia dominou os oceanos e mares do mundo antigo. Seu rugido seria capaz de estremecer montanhas, e dizem que até mesmo os anjos contemplavam sua fúria com temor. Alguns textos antigos relatam que o Leviatã habita o abismo, onde repousa adormecido até o dia do juízo final. Outros dizem que será caçado por Deus no fim dos tempos, e seu corpo será servido no banquete dos justos. A imagem desse monstro continua inspirando artistas, teólogos e cientistas a buscarem seu significado oculto. O Leviatã, mais do que um monstro, é o reflexo da natureza caótica que habita dentro de nós mesmos. Behemoth, o gigante das terras firmes, também citado no livro de Jó. O Behemoth é descrito como uma criatura imensa, de cauda semelhante a um cedro e força capaz de estremecer a terra. Habita os rios e pastagens. Alimenta-se de grama como um boi e é símbolo da força bruta da natureza. Alguns estudiosos acreditam que o Behemoth pode ter sido inspirado em animais pré-históricos, talvez um dinossauro herbívoro. Outros o associam a hipopótamos, crocodilos ou criaturas mitológicas perdidas no tempo. O mais fascinante é que o Behemoth e o Leviatã são vistos como opostos complementares, macho e fêmea, terra e mar, criados por Deus como representações de seu poder infinito. Sua força é descrita como incomparável, e nem mesmo o homem mais poderoso poderia dominá-lo. Em antigas tradições judaicas, acreditava-se que o Behemoth e o Leviatã se enfrentariam em uma batalha cósmica ao final dos tempos. Dessa luta, nasceria o equilíbrio entre a criação e a destruição, entre o bem e o mal. O Behemoth, portanto, simboliza o poder da terra, da estabilidade e da resistência da criação divina. Ele é a lembrança de que, por trás de toda a força, há um propósito maior. Quimera, o enigma das formas híbridas. Embora não seja mencionada com esse nome na Bíblia, seu conceito está presente nas visões do profeta Ezequiel e no livro do Apocalipse. São criaturas híbridas com múltiplas faces, de homem, leão, boi e águia, que aparecem cercadas de fogo e luz. Esses seres representam a união entre o divino e o terreno, o julgamento e a glória. São uma lembrança de que há realidades espirituais muito além do que nossos olhos podem ver. E Quimera também simboliza a fusão entre o bem e o mal, a harmonia e o caos coexistindo num mesmo ser. Alguns textos antigos associam essas figuras ao poder dos 4 elementos: ar, fogo, água e terra. Outros as relacionam às 4 direções do mundo, guardiãs da criação divina. Sua presença nas visões proféticas é um lembrete de que o sobrenatural pode assumir formas incompreensíveis. E ainda hoje, estudiosos e artistas buscam interpretar o significado de cada um desses rostos. Cada face, dizem, representa uma virtude celestial e uma advertência moral à humanidade. Áspide, o veneno do mal.
Entre as criaturas mais simbólicas, também está a áspide, uma serpente venenosa mencionada em Isaías e nos Salmos. Ela simboliza o veneno do mal, a traição e o perigo que espreita em silêncio. Na Bíblia, entrar no covil da áspide é o mesmo que desafiar o próprio destino, um ato de ousadia diante da ameaça mortal. A áspide é usada como metáfora para o pecado que se infiltra sorrateiro no coração humano. Ela representa a falsidade que se esconde sob aparências de pureza e sabedoria. Dizem que seu olhar é hipnótico, capaz de paralisar qualquer criatura que a encare. Sua mordida é rápida e mortal, e seu veneno simboliza as palavras mentirosas que destroem a fé. Muitos teólogos veem na áspide uma representação direta do inimigo espiritual que tenta o homem. É o símbolo do perigo interno, aquele que nos corrompe por dentro antes de nos destruir por fora. Assim, ela é o lembrete de que o verdadeiro mal raramente vem de fora, mas do interior da alma. Nefilim, os gigantes de outro mundo. Mas o mistério se aprofunda quando falamos dos Nefilim, os gigantes do Gênesis. Segundo as Escrituras, eles nasceram da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Foram descritos como gigantes poderosos, guerreiros terríveis e seres de imenso conhecimento. A Bíblia diz que sua presença na Terra foi uma das razões para o grande dilúvio, uma tentativa divina de purificar o mundo da corrupção provocada por esses seres híbridos. Até hoje, há quem busque provas de sua existência em ruínas antigas, fósseis e lendas de gigantes esquecidos. Alguns acreditam que eles ainda estão entre nós, ocultos em lugares inexplorados do planeta. Outros afirmam que seus espíritos vagam pela terra, condenados a viver entre os vivos e os mortos. Os Nefilim simbolizam a ambição do homem de se igualar aos deuses, o desejo proibido pelo conhecimento e pelo poder. Eles representam o limite entre o humano e o divino, o que acontece quando a criação ultrapassa as fronteiras da vontade de Deus. E sua lenda continua viva, alimentando teorias, filmes, livros e mistérios que nunca cessam de fascinar a humanidade. Dragão, a encarnação do mal. E no ápice das visões apocalípticas surge o dragão. No livro do Apocalipse, ele representa Satanás, a encarnação do mal. Um ser colossal, vermelho como fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Ele comanda um exército de anjos rebeldes e desafia o Criador na guerra celestial. O dragão é o símbolo máximo da rebelião e da destruição, mas também é o lembrete de que nenhum poder, por mais aterrorizante que pareça, é capaz de vencer a vontade de Deus. Sua queda dos céus é descrita como o início da libertação da humanidade. O dragão simboliza o orgulho que antecede a ruína, a vaidade que leva à perdição. Muitos o relacionam às antigas serpentes de fogo que os povos antigos temiam e veneravam. Sua derrota representa o triunfo da luz sobre as trevas e o fim do domínio do medo. Muitos estudiosos veem nela a representação dos impérios humanos que se opõem à vontade divina. Ela é o retrato do caos político e espiritual que antecederá o fim dos tempos. As criaturas de Ezequiel, mensageiros do trono divino, e quem lê o livro de Ezequiel se depara com uma visão celestial impressionante. As criaturas de Ezequiel, seres com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, e rodas dentro de rodas cobertas de olhos. Eles representam os mensageiros do Altíssimo, guardiões do trono divino, uma visão de poder e santidade que mistura medo e admiração. Esses seres brilham como bronze incandescente e movem-se em perfeita harmonia. Cada movimento deles é guiado pelo Espírito de Deus. Suas asas tocam umas nas outras, emitindo um som que lembra o trovão. Eles não olham para trás, pois seu propósito é eterno e direto. São o reflexo da ordem celestial,
a manifestação da pureza e da justiça divina. Ezequiel viu em suas visões aquilo que poucos humanos ousaram testemunhar: o rosto da glória de Deus, o unicórnio, a força da pureza. Mas há uma criatura que surpreende a todos: o unicórnio. Sim, ele é mencionado 9 vezes na Bíblia, em livros como Números, Deuteronômio, Jó, Salmos e Isaías. Embora muitos estudiosos acreditem que o termo se refira a outro animal, o unicórnio bíblico simboliza força, pureza e singularidade. Em Isaías, é dito que quando a ira de Deus abalar a terra, unicórnios de todos devastarão a Idumeia. Um símbolo poético de um poder divino que não conhece limites. O unicórnio também representa a fidelidade e a coragem dos justos. Sua única ponta simboliza o foco e a unidade da fé. É o animal que não se curva diante das trevas. Em algumas tradições, acreditava-se que apenas uma pessoa pura de coração poderia se aproximar dele. E por isso, até hoje, o unicórnio é lembrado como um emblema da esperança e da inocência perdida. Os gafanhotos de Abaddon, o exército do abismo. Os gafanhotos de Abaddon também são descritos de forma aterrorizante. Governados por Abaddon, o anjo do abismo, cujo nome significa destruidor. Esses monstros têm rostos de homens, cabelos de mulheres, caudas de escorpião e armaduras de ouro. Sua missão é causar tormento tão intenso que os homens desejarão a morte, mas não a encontrarão. Uma imagem que mistura fé, desespero e a mais pura força do juízo divino. Eles são o símbolo do castigo inevitável para aqueles que negam a verdade. Suas caudas envenenam a alma e o corpo. O som de suas asas anuncia o início do fim. Esses seres representam o terror espiritual, mas também a justiça que finalmente chega à Terra. São o lembrete de que nenhuma ação humana passa despercebida aos olhos do Criador, e que todo mal um dia será cobrado com precisão divina. Os cavaleiros do Apocalipse, os arautos do fim. E por fim, os lendários cavaleiros do Apocalipse. 4 seres montados em cavalos de cores diferentes: branco, vermelho, preto e amarelo. Eles trazem a guerra, a fome, a peste e a morte, cada um representando uma força destrutiva que abalará o mundo no fim dos tempos. Juntos, eles formam o exército do destino, cavalgando sob o comando de anjos caídos. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista. O segundo, em um cavalo vermelho, representa a guerra e o sangue derramado. O terceiro, em um cavalo preto, traz a fome e a escassez. E o quarto, em um cavalo pálido, é a própria morte, seguida pelo inferno. Eles marcham como sinais do fim, lembrando que todo império humano tem seu limite. E quando o último cavaleiro aparecer, a história da humanidade chegará ao seu ponto final. Essas criaturas, sejam elas reais, simbólicas ou espirituais, representam mais do que medo ou destruição. São metáforas do equilíbrio entre o bem e o mal, da luta constante entre a luz e as trevas, entre a criação e o caos. Cada uma delas guarda uma mensagem profunda sobre o poder, a fé e o destino da humanidade. E agora, me diga, qual dessas criaturas mais te intrigou? Você acredita que alguma delas possa ter realmente existido? Deixe aqui nos comentários qual dessas histórias você quer ver com mais detalhes no próximo vídeo. Prometo te levar ainda mais fundo nesse universo fascinante. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal De Fato News, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Aqui, você sempre fica por dentro das histórias mais incríveis, das descobertas mais misteriosas e das revelações que a ciência e a fé estão trazendo ao mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Um forte abraço e lembre-se, há muito mais entre o céu e a terra do que jamais poderíamos imaginar. Até breve.